Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 91. Salmo conhecido de todos, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amado Espírito Santo, nós exaltamos o Teu nome, nós engrandecemos o nome do Senhor Jesus, nós louvamos também o nome do Deus Pai, e agora, Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra. Palavra essa que foi o Senhor quem inspirou o salmista. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a Tua palavra essa noite, porque nós precisamos e somos dependentes dela. Em nome de Jesus, toma as nossas mentes e corações cativos a Ti agora, Espírito Santo, e faz entre nós aquilo que Tu quiseres, pois a casa é Tua, o Senhor é o pastor, o Senhor é o dono dessa igreja. Em nome de Jesus, sê conosco agora. Amém. Quando você olha para o livro dos Salmos, os 150 Salmos, na realidade, ele está subdividido dentro dele em 5 livros. Existe nos Salmos 5 livros dentro dele. E esse Salmo 91, ele faz parte de um compêndio dos 4 livros, que vai até ali o 106. Não se sabe exatamente quem é o autor desse salmo. Eu sou apaixonado pelos salmos, talvez por conta da minha veia musical, essa coisa dolente, que eu sou envolvido com essa alma, esse coração meio artístico, e os salmos nós sabemos que são canções, são poemas, poesias que são compostas em momentos terríveis, em momentos de celebração. E aqui os estudiosos, eles vão dizer que o poema que nós acabamos de ler, do Salmo 91, que há inclusive uma troca de cenários, e eu vou desdobrar com vocês sobre isso.
nós vemos o poeta nessa condição. Repito, os estudiosos, eles dizem que esse poema foi criado, citado em algum momento de guerra, em algum momento de luta, em algum momento de batalha. E ele, no meio da batalha, consegue extrair de dentro de si essas palavras. O Salmo 91, é muito comum você ver ele sendo usado como um penduricalho, sendo usado como um amuleto, onde você chega no ambiente ou de um comércio, numa empresa, numa casa, a pessoa nunca nem leu nada mais do que aquilo que está ali, mas ele deixa aquela página do Salmo 91 aberta, como que aquilo espantasse maus fluidos, como que aquele amuleto ficasse ali pendurado e espíritos ruins passassem longe, porque daquele ambiente, daquela casa, porque ali tem o Salmo 91, que é um poema gerado em meio de batalha. Então, o inimigo, ele não vai chegar perto daquele lugar. Eu quero trazer pelo menos 5 princípios para você hoje desse poema. Eu tenho me deliciado com ele, eu tenho procurado meditar nos Salmos esses últimos dias. Lembro-me que na igreja que eu pastoreei anterior a essa, nós estávamos exatamente no meio, eu peguei a pandemia inteira, quando eu estava pastoreando lá, e eu encontrei um refúgio muito grande meditando nos Salmos. Eu me lembro que eu fiquei 2 meses pregando alguns cultos com a igreja fechada e apenas a transmissão para os membros pela internet. E eu me lembro que eu fiquei 2 meses e eu denominei uma série de mensagens encontrando refúgio nos Salmos. Nos Salmos você vai encontrar grandes expressões da alma que o Espírito Santo está inspirando esses homens. A primeira coisa que nós observamos nesse salmo é que há um lugar de descanso. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar tem a ver com permanecer. Todos nós aqui temos uma casa para morar, amém? Amém? Você sai da sua casa, você vai para o trabalho, você vai para as suas atividades diárias, você vai fazer uma visita para um parente, você até viaja, você tem os seus afazeres do dia a dia, mas quando fecha o dia, você sabe que você tem que voltar para o seu lugar de habitação. Você até sai, mas você sempre volta. E você volta para o lugar que é o seu habitat, o seu lugar, o lugar de descanso, o lugar aonde você se alimenta melhor, o lugar aonde você, quando entra naquele lugar, você pode vir da rua com problemas, com muitas coisas, e você, quem aqui nunca gerou aquela expressão: não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho, me refrescar e descansar. Nós fazemos isso porque quando nós fechamos aquela porta, é como se nós estivéssemos de fato abrigados, aquele lugar é o nosso esconderijo. E o salmista, em meio a um momento de batalha, ele vai dizer isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja, não é qualquer um. Ele vai depois trazer várias promessas, vai trazer vários desdobramentos, mas não é para qualquer um. É para aquele que passeia no esconderijo do Altíssimo.
aquele que habita. Ele vai dizer, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa, mas não é em qualquer lugar também, à sombra do Onipotente. Quer dizer, está tudo ruim, tem batalha, tem luta, tem dificuldade, tem problemas, mas eu sei que eu tenho um lugar, um habitat. Eu sei que eu tenho um lugar que eu vou me esconder. O esconderijo não é o esconderijo da igreja, não é o esconderijo do pastor, não é do bispo, do apóstolo, não é o esconderijo do pregador, não é o esconderijo do profeta, não é qualquer esconderijo, é o esconderijo do Altíssimo. Então, lá ele diz que tem algo, tem uma sombra, o Onipotente está lá. E você chega cansado, você chega aflito, e você pode encostar debaixo da sombra dele, e lá você descansa, a sombra dele é um lugar de refrigério. Eu vejo que o segredo da paz não está na ausência de problemas, mas sim está na presença de Deus, habitando no seu esconderijo. Então, eu tenho uma boa proposta para você: fazer da sua casa, do seu lar, um habitat de Deus. E aí eu vou te arremeter para algo que eu tenho falado quase sempre aqui. Existem duas coisas que atraem a presença de Deus: a adoração e a oração. Faça da sua casa um lugar de adoração e de oração. Dia desses eu fiquei incomodado com um som na minha casa. Estou fazendo minhas atividades, vou para o escritório, volto, faço o trabalho, de repente tem um celular tocando hinos lá o tempo todo e não tem ninguém no cômodo. Aí eu vou lá e desligo. Falei, meu Deus, gastando bateria à toa, não tem ninguém aqui. Né? Eu com a minha mania de economizar. Passa um tempo, pastor Israel, eu estou em outro cômodo da casa, eu chego lá, não tem ninguém, e tem um celular tocando uma música. E eu vi que aquilo se perdurou por um dia, 2 dias, e eu cheguei para minha filha e eu fui exortá-la. Eu falei, quem é que está deixando essa música o tempo todo aqui? Que displicência, não tem ninguém no ambiente, esse som incomodando. Aí a minha filha virou para mim e falou assim, pai, a minha mãe falou que quer um ambiente de adoração o tempo todo na casa. Aí eu falei, ah é? A mãe falou isso? Dei um passo atrás. Falei, ela está certa. Deixa tocar a música. Quem é mesmo que estava incomodado com essa música? Deixa essa adoração tocando o tempo todo aí. Que vergonha que eu passei, irmãos. Ela nem sabia. Isso foi semana passada, ela nem eu sabia que nós íamos pregar esse texto hoje. E eu pensando essa semana, eu me lembrei disso. Em algum momento eu passei e estava lá um celular tocando, sozinho eu dei risada. Eu falei, vai Fernando, se converte com a sua esposa, aprende com ela. E faz da sua casa de fato e de verdade um habitat do Altíssimo. Porque eu tenho lá, na minha casa tem um lugar que é o nosso cantinho, nosso quarto de guerra. Ninguém entra nem para limpar lá com chinelo, com sapato. É um lugar que nós consagramos. Eu ungi aquele lugar. Lá nós só entramos para adorar, para orar e para ler Bíblia. Ninguém vai ver. Ou se for um livro cristão, um livro secular não se lê naquele ambiente. E olha como minha fé foi pequena, irmãos.
Eu estou pensando só naquele quartinho, a minha mulher está expandindo para a casa toda. Viu? Maridos, deem ouvido para a esposa de vocês. Pode ser que elas estejam que nem a minha, mais crente do que eu, com a visão mais ampla do que a minha. Não podia dormir sem essa, Fernando Martins. Fazer da nossa casa, fazer do nosso habitat, o habitat de Deus. E a adoração chama a presença, repito, e a oração. Esses dois elementos chamam a presença dele. Tudo que vai estar de palavra linda, boa, abençoada no Salmo 91, tem um condicional. Fale comigo, não é para todo mundo. Não é para qualquer um. É somente para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A partir de agora, então, eu começo a pregar. O salmista vai dizer: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Quando nós estamos em meio a situações de batalha, quando nós estamos em meio a situações de pressão, decepções, dificuldades financeiras. Nós aqui no Brasil não conhecemos isso, só o pessoal lá da Suíça, da Bélgica. Nós temos um hábito de emprestar os nossos lábios para reclamações. Olha, eu disse para vocês que os estudiosos dizem que essa poesia, ela é gerada num ambiente de batalha, num ambiente de dificuldade. Nesse ambiente de dificuldade, olha o que nós aprendemos aqui com o salmista. Ele traz uma expressão: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Está difícil, está ruim, tem batalha, tem guerra. Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Eu vou expressar com palavras quem o Senhor representa para mim. O Senhor é o meu refúgio. Eu não vou para a internet para reclamar. Eu não vou para a internet para ficar falando coisas que são expressões da minha alma. Eu estou falando aqui de expressões pessoais mesmo, não estou falando de você reclamar de algumas questões que nós vemos no nosso país, em Brasília, no Palácio da Alvorada. Não é disso, nem no Senado, não. Enquanto brasileiro, cidadão, você tem o seu direito de fazer o seu protesto com moderação. Por favor, com moderação. Proteste, mas proteste com moderação, de forma cristã e inteligente, tá bom, meus irmãos? Eu já disse para vocês um dia desses que eu quase fui fazendo uma postagem um dia desses, aí eu falei, não vai edificar ninguém, eu deletei. Qual é o nosso hábito? O nosso hábito é de usar uma linguagem que expressa quem é o nosso Deus no meio da dificuldade, do problema. Eu te convido essa noite a declarar quem é o seu Deus e você ver o medo, ele se calar no meio da dificuldade, do problema. O medo, ele tem a tendência a vir nos pressionar. Quando nós estamos tendo batalhas, quando as coisas não estão se encaixando, quando as peças não fecham, nós começamos a ter um certo desespero e começa a dar medo no meio da situação. A hora que o medo começar a querer tomar conta de você, a hora que o medo quiser se tornar pânico para a sua vida, lembre-se e declare para o medo quem é o seu Deus. Vamos adotar a linguagem de confessar e nós dizemos do Senhor: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Então nós aprendemos aqui nesses primeiros 2 versículos 2 coisas importantes. A primeira é que eu não tenho que passear pela presença.
Não pode ser a agenda de culto e o meu habitat. Não pode, é muito pouco. É muito pouco, você precisa se alimentar diariamente e só você só vai conseguir fazer isso se você fizer do Senhor o seu esconderijo. Eu sou irmão caçula. Somos em 5 homens e uma mulher. E eu sou o caçula. E o meu irmão que é depois de mim, ele foi halterofilista, ele era bem forte. Eu sou o mais alto da família, mas quando eu era pequenininho, ele era o cara da minha referência, ele era fortão, ele era grandão. Eu me lembro de uma vez que eu ia tomando um couro, irmãos, uma partida de futebol, eu ia tomando um couro de um cidadão lá na rua de casa. Deus providenciou ser a hora que o meu irmão estava vindo do trabalho, ele saiu mais cedo aquele dia. E a hora que a coisa ia ficar muito feia para o meu lado, o meu irmão chegou perto, assim, como um anjo da guarda. E ele falou assim: ô cidadão, o que você está querendo com ele aí? E o cara era mais velho que eu, e mais forte que eu, e mais alto que eu. Aí chegou um mais alto que o mais alto e forte, e chegou um grandão, e ele falou assim: encosta a mão nele para você ver o que vai acontecer. Naquela hora eu me ajeitei, falei: opa, estou bem na foto. É sobre isso que o salmista está dizendo aqui. No momento da batalha, no momento da dificuldade, você pode dizer, certamente, se você é alguém que está no esconderijo do Altíssimo, você pode dizer para o medo, para a dificuldade, para o inimigo, para os problemas, você pode dizer para ele: ei, eu tenho um refúgio, eu tenho um Deus que me guarda, Ele é esse irmãozão mais forte, Ele é aquele grandão que chega, bate no peito e fala: filho, filha, você não pode resolver essa situação, mas eu estou aqui e eu resolvo por você. Aleluia! Ele é o seu refúgio. Me ajuda, fala para o seu irmão assim: diga ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio. Aleluia. Irmãos, a presença de Deus não é um abrigo temporário. Ela deve ser um lar permanente, para nós podermos confiar constantemente. Porque quem vive na presença, descansa nessa promessa. Segunda coisa que eu vejo como lição, a terceira coisa que eu vejo como lição aqui no segundo tópico, são os versos 3 e 4, eu vejo um livramento invisível. Ele diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só, você nem imagina, quando você olha para isso aqui, então existe laço de passarinheiro para tentar te pegar. Você nem imaginava isso. O salmista está trazendo essa luz para nós. Alguém aqui já caçou passarinho? Vocês sabem disso. É realmente uma cilada que se prepara. Você coloca lá a comidinha, deixa aquela arapuca armada, um alçapão, né? Fica de longe, só observando com a cordinha. Fala: vai lá, come. Vai, passarinho. Vai, passarinho. Aí você só faz assim, ó, tuc, e fica feliz porque prendeu o bichinho. O texto vai dizer que o inimigo trama dessa mesma forma, sem nós imaginarmos, mas o Senhor nos livra. E ele fala ainda de uma peste perniciosa. Nós tivemos, acabei de citar, nós tivemos 5 anos atrás, o planeta Terra parou por causa de um vírus invisível.
A economia parou do planeta. Nós já tivemos no passado a peste negra, por exemplo, mas você vai ver a peste negra, ela para um pequeno pedaço do globo, para um país, e um pouquinho de cidades vizinhas que passam um pouco daquele país. Você vai ter um surto de febre amarela, mas esse surto está em um país, poucas cidades, países pequenos. Agora nós temos aqui uma peste perniciosa, nós perdemos, pelo menos é o que diz, 6 milhões de pessoas. Números duvidosos. Depois de tanta coisa que nós descobrimos aí, e outras que não podemos nem imaginar, pode ser que esse número seja ainda um pouco maior do que isso, ou um pouco menor, porque nós vimos alguns governantes corruptos fraudando números para poder levar vantagem nisso. Irmãos, às vezes eu tenho ânsia de vômito com algumas questões políticas. Se você é como eu, fica tranquilo, fica tranquila. Vai ter um dia. Tem coisas que eu e você não temos poder para fazer com as nossas próprias mãos. Nós não temos a capacidade de promover certos níveis de justiça. Se você é como eu, que tem ânsia de vômito por certos posicionamentos políticos, fique tranquilo, vai chegar um dia que um por um vão estar perante o justo juiz e vão ter que dar conta de cada ato e palavra. Mas aí é o justo juiz. E aí, irmãos, o chicote vai estralar de um jeito. Senhor. Nós vemos então que Deus trabalha nos bastidores. 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, quantos relatos nós vimos de pessoas que tiveram problema na saída das suas casas para poder chegar lá no trabalho, no World Trade Center. Muitas pessoas dão esse relato. Eu fui sair, meu carro não pegava, deu problema na bateria. Eu fui sair, estava saindo para lá, um caminhão de lixo, ele dando uma ré, encostando, não me viu, bateu no meu carro. A pessoa fica estressada, fica nervosa. Eu tinha que fechar um contrato de $100 mil. Eu ia vender aquela casa, eu ia comprar aquela casa, eu ia comprar aquele carro, ia comprar, vender, fazer. Eu ia, mas aí não deu, tudo errado. Perdi o endereço, coloquei o endereço errado no Waze e me jogou para outro lugar. E nós temos o hábito de ficar reclamando, meu Deus, que droga, Waze, vou quebrar você, vou comprar um iPhone, qual que é o último agora, gente, me ajuda? Sangue de Jesus tem poder. Vou comprar o 17 que não dá erro. Quanto custa isso? Um rim. Um rim foi boa. Me ajuda. Isso em reais custa quanto? Uns 12 mil reais. 12 mil reais num aparelho de telefone. Tem que ser para trabalhar mesmo, só pode. Eu vou gastar 12 mil, mas eu não erro mais o meu. Aí eles não conseguiram chegar no World Trade Center. E aí eles estão vivos para poder contar essas histórias. Você não está vendo, você nem sabe, o teu Deus está te guardando. Irmão, irmã, aquela hora que você está lavando a chapa lá e ela cai, quebra, você fala, meu Deus do céu, e agora vai atrasar. Se você fosse para aquele seu compromisso, e entenda que a chapa caiu porque Deus está cuidando de você, está te livrando. Porque podia acontecer um acidente, você ser atropelado. Deus está trabalhando no invisível e está cuidando de você. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livra das armadilhas que você nem sabe que existiam. Porque
Quem está escondido sabe que as suas asas são abrigo e a sua verdade é um escudo e broquel que protege os seus filhos. Aleluia. Sabe, mesmo quando você não vê, você não entende, Deus está agindo. Há livramentos que você nem sabe que teve, somente o céu testemunha. Deus te protege de perigos que você nunca verá, e é por isso que você ainda está de pé. Então, irmão, irmã, quando cair a chapa agora, fala: obrigado, Deus. Pega o corega lá, dá aquela geral e vai que vai. Seja feliz. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Deus é bom. Que Deus maravilhoso. Pneu furou, não reclama não, irmão. Reclama não, irmã. O Senhor está trabalhando por você. Lembra desse salmo. Já pensou se todo mundo que tem a página do Salmo 91 amarela lá, soubesse dessas verdades? Desses 5 blocos de estrutura desse salmo, seriam muito mais felizes, não seriam? Iriam pelo menos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nos versos 5 a 7, chama a atenção: não terás medo do terror da noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu vejo aqui que no meio do caos, porque, olha, a Bíblia, ela não engana a gente. Ela fala que tem um terror noturno. Há um terror noturno. Existe um caos de cair 1.000, 10.000. Existe essas condições. Só que ele vai dizer que no meio desse caos, quem habita no esconderijo do Altíssimo tem calma, tem paz. Fica zen no meio disso tudo. Você imagina? Está caindo tudo do seu lado, coisa de filme, né? Não se mexe, vai cair. Você fala: calma, meu protetor está guardando aqui, relaxa. Mas não se mexe para o outro lado, que agora tem 10.000 caindo aí. Fala: ih, você não está vendo? Ele está comigo. Eu não tenho medo porque Ele está comigo. Traz calma, você não vai viver com medo. Tem pessoas que sofrem uma das doenças do mal do século. O desdobramento é a síndrome do pânico. É algo que o inimigo, segundo, e eu tenho que atribuir isso, sim, ao inimigo, porque Efésios capítulo 6 vai falar de dardos inflamados do mal que são lançados contra a nossa mente, e como que nós protegemos a nossa mente, a nossa cabeça, é com o capacete da salvação. E lá em Efésios 6 está falando sobre batalha espiritual. Sim, então existe uma batalha no campo da mente, onde as pessoas vão ficando travadas, elas têm medo, não conseguem sair de casa. Eu conheço uma mulher, quantos anos, Salma? 24 anos. 24 anos ela não sai de dentro de um apartamento. Você sabe o que é isso? Espero que você não saiba nunca o que seja isso. 24 anos por causa da síndrome do pânico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não terá medo do terror da noite. A promessa é de ter paz em meio à situação de pavor.
Vai pegando essas promessas aí. E é lindo saber que Deus não remove o campo de batalha. Muito pelo contrário, Ele te dá segurança dentro do campo de batalha. Imagina 1.000 caindo de um lado, 10.000 do outro. Você fala assim, uau! E o Senhor falando, aqui filho, fica alinhado aqui que eu estou te protegendo. Eu estou aqui guardando você. Pode deixar que você só precisa ficar aqui, escondido debaixo da sombra das minhas asas. Eu sou o onipotente que te guarda. Pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, venha viver no habitat dEle. Aleluia. O coração que confia no Senhor permanece firme. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Aleluia. Firme, firme, sim, firme nas promessas do Jesus. Eu já disse aqui que eu sou adepto da teologia da esperança. Não vivo em Nárnia, vivo na terra, mas o meu pensamento está no céu. Acreditem, eu estou ficando mais crente a cada dia. Cada dia é um processo de conversão. Às vezes a Salma me ajuda nesse processo de conversão. Vocês viram o vídeo, o testemunho que eu falei quase agora? Ela vai me ensinando a ser um pouco mais crente. Deus vai usando os mecanismos dele para poder nos fazer mais crentes. À medida que eu vou chegando mais perto dele, eu vou aprendendo dele. E eu não vivo alienado ao que está acontecendo no mundo. Acreditem, eu não vivo alienado. Mas eu vivo na esperança que a palavra de Deus traz sobre mim. A palavra de Deus, ela diz escatologicamente, e não adianta, irmão, você fazer campanha, jejum de oração, o anticristo vai pintar aí, já está por aí. Aliás, essa semana, eu não tive tempo, mas eu vou dar uma boa estudada no primeiro cavalo de Apocalipse, e eu quero dar uma olhada bem detalhada nessa próxima semana sobre esse acordo de paz que foi feito agora. Quem conhece a Bíblia, não vou falar que é ainda, porque, repito, não tive tempo de dar uma olhada nos detalhes, não sei se foi cumprido o acordo, não tive tempo esses últimos dias, sobretudo as últimas 72 horas, eu não tive tempo de olhar os noticiários e ver se as coisas lá na faixa de Gaza se caminharam do jeito que deveria no acordo que o Donald Trump assinou essa semana com o pessoal lá. Quando falarem de paz, Evangelho segundo São Fernando, abra o olho. Abra o olho. Vai piorar. A coisa vai piorar. A economia vai piorar. A Bíblia diz, eu vou fazer um jejum aqui para mudar. Não, não vai mudar. Os decretos da palavra de Deus não tem como mudar. Vai acontecer. Mas também está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e não vai ser atingido. Então, eu sou a favor dessa teologia da esperança. O que eu preciso é estar debaixo da sombra do Onipotente, porque há uma verdade que você precisa ter bradando no teu peito. O inimigo tem um certo nível de poder,
poder, mas ele, eu vou pegar aqui a frase de Martinho Lutero emprestado: o diabo não passa do diabo de Deus, e ele não passa de um cão na coleira de Deus, que ele fala, vai até aqui, volta, vai até aqui, volta. Deus é o onipotente, só ele é o onipresente, onipotente. Então nós estamos debaixo da sombra dele. É esse o lugar. E aí, irmãos, deixa cair. Como dizia o pessoal lá no quartel, deixa o pau torar, porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Aleluia, aleluia. Fica com medo não, viu? O anticristo está às portas. Aí você fica, meu Deus, recebi um vídeo que o anticristo está às portas. Grande novidade. Eu falo aqui quase todo domingo. O anticristo está às portas. Viu? Não precisa nem viralizar esse vídeo aí. Nem quero. A Bíblia já fala. Olha os sinais. Aonde que eu tenho que estar? Esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Descansando. Aleluia. Tem gente que não quer fazer o quê? Uma questão de fé. A fé, ela não apaga o medo, ela vence o medo. Aleluia. Quem confia em Deus, não vive sem lutas, mas vive sem medo delas. Essa é boa, hein? Essa dá para pôr em frase de para-choque de caminhão. Vou até repetir para você. Quem confia em Deus, não vive sem lutas, mas vive sem medo delas. Estou terminando, irmãos. Desde a hora que eu comecei, eu estou indo para o final. Vou pular um tópico aqui que eu já adiantei. O quinto tópico. Versos 14 a 16. A contractação dele vai estar dizendo assim. A forma contracta vai estar dizendo assim. Porque a mim se apegou com amor. Por isso eu o livrarei. Estarei com ele na angústia, dar-lhe-ei abundância de dias. Até aqui nós vimos o salmista usando os seus lábios e fazendo declaração de verdades a respeito de Deus. Ele está inspirado pelo Espírito Santo para falar verdades a respeito de Deus, da sua casa, da sua habitação. Agora aqui não, agora aqui é a voz de Deus, é o próprio Deus declarando. Porque a mim se apegou com amor. Gostei, ele diz assim, vou parafrasear com o texto, gostei, se apegou a mim com amor, vou te livrar. Eu vou te livrar. Quem está dizendo aqui é Deus. Então, o que eu preciso? Me apegar a Ele com amor. É o que ele diz, porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Quer ser livre? Se apegue a Ele com amor. Então, é o próprio Deus falando, Ele promete resposta, livramento, companhia, salvação e abundância de dias. O segredo está aqui no verbo, nesses dois verbos, se apegar e amar o Senhor. O amor pelo Senhor, meus irmãos, é um escudo que nada atravessa. O amor pelo Senhor é um escudo que absolutamente nada atravessa. Ele está dizendo, eu, Deus, o livrarei. Não tem diabo, não tem Belzebu, não tem Satanás, não tem Lúcifer, pode chamar o nome que quiser, pode chamar o cramunhão, pode chamar o capa preta,
pode chamar o que for, o inferno inteiro, o próprio Deus está dizendo, porque se apegou a mim em amor, eu o livrarei. Aleluia! Aleluia! É o próprio Deus dizendo isso. Então eu te chamo nessa noite a não se prender às circunstâncias. E eu falo isso em fé, empoderado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Você não está olhando para um homem que não tem problemas, não. Muito pelo contrário, muitos. Mas eu me escondo aqui, debaixo da palavra dEle. Vem comigo, se esconde debaixo da palavra dEle. Se esconde debaixo da palavra dEle. Se esconde debaixo da palavra dEle. Pega a palavra dEle, que ela seja a sua sombra, o seu guia. Coloca ela no seu coração. Você vai viver em paz, meu irmão, minha irmã. Troca o seu fardo pesado com o fardo leve dEle. Aleluia! É Ele quem está prometendo para você. Quem se apega ao Altíssimo vive acima das tempestades, que nem águia. A águia é assim, está vindo a tempestade, os passarinhos, os menorzinhos, vão tudo se esconder nas toquinhas deles. Não é toca, né? Passarinho não fica na toca. Vão tudo para o seu ninho. Toca foi só um jeito carinhoso, poético. Os passarinhos menores, os pombinhos, cada um para o seu ninho. A águia não. Ela olha para onde está a nuvem que está vindo a chuva, e ela vai e encara. E voa, e voa, e voa, e voa. Ela passa por cima da nuvem. Como essas nuvens lindas que ficaram aqui da decoração da festa das nossas crianças. Aliás, que festa linda. Parabéns aos envolvidos. Foram muitos, eu não tenho condição de dizer o nome de todos, eu vou pecar. Toda a equipe que trabalhou, parabéns. Vocês me encheram de orgulho, meu coração ontem ficou transbordante. Parabéns para vocês. 2026 vai ser maior então, muito maior essa festa. Se virem para fazer uma peça muito mais legal do que aquela de ontem. O meu destino é o céu. Aleluia. Vai para cima. A águia voa, 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 voa. A Bíblia diz que nós vamos voar como águias. Nós vamos chegar acima da tempestade. E aí lá você repousa. Quem se apega ao Altíssimo vive assim. Quem se apega ao Altíssimo vive assim. Vive com medo da tempestade. Vai para cima, voa e fica acima da tempestade. Veja, não estaremos isentos das tempestades, mas nós temos a promessa dele. Irmãos, Salmo 91 é mais do que apenas um salmo poético de proteção. Ele é um manual de permanência. De permanência na presença do Altíssimo, do Onipotente. O Senhor te chama essa noite. Por que você está tão desgastado e tão desgastada? Vem para debaixo da minha sombra. Vem descansar. Eu tenho refúgio para você. Eu tenho descanso para você. Deixa eu dizer meu testemunho pessoal para você. É o único lugar que eu consigo ir de fato, onde eu entro chorando e saio dando risada. É demais. A sombra do Onipotente é um lugar maravilhoso. Troca o seu fardo pesado com Ele. Semana passada eu preguei aqui, coloca o que é precioso no cesto e lança no rio.
não haverão ausência de batalhas, mas sempre haverá presença constante de Deus em todas elas. Isso muda tudo. Muda tudo. Hoje o convite para você é bem prático e poderoso. Saia da visitação. Saia. O Espírito Santo está te chamando hoje para você sair da visitação do final de semana. Para você entrar na habitação da presença dEle de fato e de verdade. Já é hora de você começar a habitar e não ficar só visitando. Pastor, mas eu tenho 30 anos de crente, eu não estou falando sobre isso. É capaz que você tenha 40 anos, eu conheço pessoas que estão há 35, 40 anos frequentando a igreja, vive na visitação, mas não vive na habitação. O Senhor está te chamando hoje, saia da visitação e venha para o lugar de habitação. Segunda coisa, troque o medo pela confiança nele, através dos seus lábios. Direi do Senhor, o Senhor é o meu refúgio. E a terceira, viva debaixo das asas do Altíssimo. Por favor, coloque-se de pé.